as raízes da cura, tratando a origem, não apenas os sintomas. Quando você vê uma pessoa nervosa do seu lado, isso é a raiz do problema ou é sintoma, igreja? Sintoma. Ela está nervosa por algum motivo. Quando você vê uma pessoa próxima a você que ela está envolvida com um vício, isso é raiz ou é sintoma? Sintoma. O que levou essa pessoa a um vício é raiz. Quando você vê uma pessoa que carrega em si, no seu comportamento, nas suas escolhas, coisas que não têm a ver com o que essa pessoa é, parece que de repente ela se torna outra pessoa e começa a fazer coisas inesperadas e estranhas. Isso é raiz ou é sintoma? É sintoma. E a gente tem o hábito de tratar sintomas, de tratar comportamento. E durante toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o que a palavra de Deus quer tratar em nós? A raiz dos nossos problemas. E eu vou dizer, muita gente usa a Bíblia para tratar sintomas. Deus resolve, acalma fulano. Aí Deus resolve um problema financeiro ali. Deus faz isso. Mas tudo isso que muitas vezes nós pedimos são apenas sintomas. E a gente tem que tratar a origem. E é interessante, talvez você não tenha percebido, mas uma árvore não adoece primeiro nas folhas. Ela adoece primeiro aonde? Nas raízes. E o mesmo acontece com o ser humano. Quando você vê uma pessoa tendo comportamentos, isso não começou naquele momento. Quando você vê uma pessoa tendo comportamentos estranhos, complicados, difíceis, que essa pessoa nunca teve, isso não começou naquele momento. Há toda uma história por trás disso. Há toda uma história por trás disso. Gente que hoje, por exemplo, tem dores e enfermidades que muitas vezes são somatizadas, ou seja, são o resultado de sofrimento. Isso não começou apenas na dor e no adoecimento. Começou lá atrás. Eu vou dizer para vocês, eu não sei contar, porque foram inúmeras e inúmeras situações onde médicos encaminharam para a gente lá na clínica pessoas com adoecimentos constantes e disseram o seguinte: procura uma terapia, porque o seu problema, ele não é físico. Ele não é físico, mas reflete aonde? No seu físico. Reflete no seu comportamento. Reflete na forma como você lida com a vida e escolhe as coisas ao seu redor. Você já reparou que aconteceram duas coisas na sua vida? Ou você melhorou, ou você piorou. Só tem esses dois caminhos. Então, muitas pessoas vivem tentando ajustar atitudes, reações, comportamentos visíveis, mas ignoram aquilo que sustenta tudo isso, as raízes invisíveis da alma. O que sustenta todo esse processo aí, que faz você muitas vezes reagir, sentir, sofrer, é uma coisa que parece que você esqueceu, mas está lá, está lá. E aí, lá no livro A Árvore da Cura, Roger Houdini, ele diz o seguinte: a maioria das pessoas tenta podar os frutos do sofrimento, quando na verdade deveria tratar as raízes que os produzem. Esse vai ser o ponto central da nossa mensagem hoje aqui. Raízes. Raízes. De onde vem tudo isso? Perdas, rejeição, adoecimento. Vocês viram o exemplo da família que eu citei aqui, que já está recebendo o nosso cuidado. Se essa família não for tratada, os filhos vão carregar essa raiz de dor, os netos e por aí vai. Isso não vai parar enquanto não for tratado. Enquanto não for tratado. E isso aqui que está no livro, isso revela um problema profundo da natureza humana. Queremos mudanças rápidas, mas evitamos processos profundos.
É por isso que o texto hoje, que vai dar ênfase ao que eu vou falar, está em Mateus capítulo 12, a partir do verso 33. Jesus, ele fala uma coisa aqui, que eu não sei como você já leu esse texto, eu tenho certeza que você já leu, mas eu não sei como você leu, ou seja, como você entendeu. Porque ele é um texto tão nítido, mas tem hora que eu acho que as pessoas leem e não percebem. Olha o que Jesus diz em Mateus 12, 33. Tornem a árvore boa. Gente, árvore aqui simboliza o quê? Vida, pessoa, ser, tá? E olha qual é a primeira palavra que está dita aí? Tornem. Se você tornar o seu filho bom, se você o educar corretamente, cuidar dele, ou então se você tratar os seus problemas, o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má. Ou se você não tratar e você não conduzir corretamente a sua vida, você vai se tornar uma pessoa que vai produzir coisas que você não gostaria de fazer com a sua própria história, mas vai fazer. Você vai se tornar mal e o seu fruto será mal. Será mal. Mal no sentido aqui de ruim, de péssimo. E aí Jesus diz, porque pelo fruto se conhece a árvore, a raiz do problema. É pelo que você demonstra, pelo que você faz, pela forma como você fala, conduz sua vida, que a gente conhece a raiz do problema. E aí, olha que interessante, Jesus diz assim, raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Vocês estão disfarçando que estão curados, mas vocês não estão. Porque a boca fala do que está cheio o quê? Coração. A pessoa boa tira do tesouro bom do seu coração, né? Coisas boas. Mas a pessoa má, do mau tesouro do seu coração, tira coisas más. E aí ele não termina aí não. Entenderam agora o que Jesus quis dizer? Que você pode se tornar uma pessoa boa ou você pode se tornar uma pessoa ruim. Que você pode construir na vida dos seus filhos um ser humano bom ou você pode estimular ele a algo ruim na história. Vocês estão entendendo o que Jesus quis mostrar? Só que ele não para aí não. Ele joga para nós uma verdade que nós não gostamos de ouvir. Ele diz assim, digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. O que você pensou que ia pesar no dia do juízo? A sua roupa? O seu corte de cabelo? O seu trabalho, o seu esforço? Não, sabe o que vai pesar no dia do juízo? O que saiu da sua boca. Porque o que sai da nossa boca é o que está dentro do nosso coração. E muitas vezes, palavras destroem, palavras acabam condenando pessoas a uma existência de tristeza e dor. E eu acho que a maioria das pessoas, elas pensam assim, nossa, eu fiz muita bondade nessa vida. Então, quando chegar no céu, vai estar minha lista de bondades lá. A Bíblia diz que você tem que ser bom, porque isso agrada a Deus. Mas não adianta nada você ser bom, se quando você abre a sua boca, o que sai fere, maltrata, machuca, destrói, angustia. Eis a questão. Eis a questão. Agora sim, nós já vamos orar. Por quê? Porque hoje nós vamos trabalhar isso aqui. Deus trabalha na raiz, na origem. E enquanto não tratarmos isso, continuaremos produzindo os mesmos frutos. Você vai estar dentro da igreja fazendo as mesmas coisas, ainda que desejemos resultados diferentes. Vamos orar? Pai, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe o que carregamos dentro de nós.
melhor do que nós mesmos. Por isso que essa seja uma manhã de vitória para todos nós aqui. Uma manhã de cura, de restauração, de renovo. Uma manhã onde cada um de nós vai perceber e buscar no Senhor a cura para aquilo que ainda é uma raiz ruim na sua existência. Senhor, precisamos muito do Teu Santo Espírito nesta manhã. Fala conosco. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então eu vou começar mostrando alguns cenários para vocês. Por favor, observem com atenção. Primeiro, o que você vive hoje não começou hoje. Você tem que ter isso com muita clareza na sua mente. A reação que você tem hoje não começou hoje. O padrão de pensamento que você tem hoje não começou hoje. O sentimento, a angústia que você carrega hoje não começou hoje. Vou mais longe, o vício, o jeito de falar esquisito, a maneira de complicar a vida que você carrega hoje não começou hoje. Ficou claro isso, igreja? Amém? No livro A Árvore da Cura, Roger Houdin, ele diz assim: os conflitos atuais raramente nascem no presente. Eles são frutos de histórias mal resolvidas. Vai juntando, vai juntando, vai juntando. E aí, o que nós vamos ver hoje? Que ou nós mudamos a nossa maneira de ver Deus, lidar com Deus, conviver com Deus, ou então nós vamos continuar nessa luta. A gente crê, vem na igreja, lê Bíblia, ora, e depois vai lá e repete tudo de novo os comportamentos que a gente não gostaria de repetir. Porque ou o Espírito Santo entra na nossa existência, ou a gente não vai parar. Não vai. Por quê? Você não está apenas lidando com o agora. Você está lidando com acúmulos internos de anos. Anos, às vezes, de uma vida inteira. Olha para a sua história. Olha para você. De onde você veio? Que tipo de estrutura interna você carrega? Quem é a pessoa que talvez moldou o seu comportamento, mas não era o comportamento que você gostaria de ter? Tem como mudar isso? Tem como mudar. Porque você não está lidando apenas com o agora, mas com acúmulos internos. E a gente vai juntando essas coisas. Ixi, eu poderia numerar tantas as coisas aqui. Quantos relacionamentos mal resolvidos, discussões em família, sofrimento, dificuldades. Teve um dia que você pensou assim: Deus, eu não sei o que eu faço da minha vida, dá vontade de morrer. Eu vou enlouquecer. Tudo isso foi se juntando e não aconteceu do dia para a noite. No livro do profeta Jeremias há um texto. Eu vou ler os 2 versículos para você entender. Deus, através do profeta Jeremias, ele fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Tem hora que a gente acha que está certo, mas não está. Seu coração te engana. Tem hora que você acha que encontrou a coisa mais linda do mundo, depois você descobre que não. E às vezes a gente precisa acordar para isso. E como é que a gente faz então para saber se o coração está certo ou não, se nós estamos com o sentimento correto ou não? O verso 10, o verso seguinte diz assim: eu, o Senhor, sondo o coração. A gente tem que permitir que Deus entre no mais profundo da nossa alma. Eu provo os pensamentos. Você de vez em quando você coloca os seus pensamentos diante de Deus? Deveria. Para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então Deus conhece tudo
O único jeito que nós temos, a única maneira que nós temos para tratar a nossa história, tratar as coisas do passado e não errar de novo, é permitindo que Deus seja o nosso direcionador. Seja o nosso direcionador. Então, olha que coisa interessante. Muitas pessoas pensam que estão decidindo, se até pensa que está decidindo, quando na verdade estão apenas repetindo padrões internos não tratados. Posso usar o copinho de novo? Você sabe o que é o consciente? O consciente é o que você faz todo dia, o que você pensa todo dia, o que você fala todo dia, as escolhas que você faz e as memórias que você se lembra. E você pensa, está tudo sob controle, mas tem um outro lado que você talvez não dê muita importância, mas está agindo ali internamente, que é o inconsciente. Você não lembra que ele existe, ele guarda memórias que você supostamente não lembra mais, ele dirige os seus pensamentos, ele controla suas emoções e acaba levando você às escolhas mais erradas possíveis, baseadas nos seus traumas e nas suas dores. Entendeu a diferença? Você acha que está no controle, mas tem uma outra coisa interna controlando você. Então, muitas pessoas estão decidindo quando, na verdade, estão apenas repetindo padrões internos não tratados. Aí, o que você vive hoje, e isso precisa ficar bem visível, é fruto do que foi plantado dentro de você no passado. Pode ser um passado mais recente, pode ser um passado mais distante, pode ser a sua infância, eu não sei. Mas eu sei de uma segunda coisa, anota aí. Existem feridas que você não vê, mas que controlam você, com base nisso que eu acabei de explicar. Não, eu já esqueci. Tem uma revelação para você. Não esqueceu, não? Você recalcou, escondeu, jogou lá numa caixinha e deixou lá. Não, nós agora estamos de boa. Eu perdoei. Só não quero falar mais, ver mais, conversar mais, encontrar mais. Perdoa, não. Existem feridas que você não vê, mas que controlam você. Eu não sei o que acontece comigo. Eu não quero falar desse jeito, mas eu falo. Eu não quero reagir desse jeito, mas eu reajo. Eu não quero, meus relacionamentos não vão para frente. Toda vez que eu entro num relacionamento, eu falo, eu vou ser forte, mas eu acabo me tornando dependente emocional da outra pessoa. O que está acontecendo comigo? É porque existem feridas que você não vê, mas que controlam você. No livro A Árvore da Cura, Roger Houdin, ele diz assim, as raízes mais profundas da dor são invisíveis, mas seus efeitos são inegáveis. E, gente, toda vez que eu mostro esses conceitos aqui, eu estou mostrando um versículo bíblico que corrobora esse texto. Então, o que eu penso? Sempre foi minha forma de pensar. Antes de existir psicologia, psiquiatria, filosofia, todas essas ciências, Deus já havia nos dado caminho para tudo isso. Para tudo isso. Ou seja, eu quero que você, observando o que está na tela, entenda que nem toda dor é consciente, nem toda ferida é lembrada e nem todo trauma é reconhecido. Mas todos eles influenciam comportamentos, emoções e decisões. Aí você vai para a Bíblia. E a Bíblia, lá no livro de Provérbios, ela diz que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. A Bíblia está dizendo, se você está bem, tudo vai ficar bem. Mas se você não está, você vai adoecer, seus ossos vão secar, é uma referência a adoecimento. Naquela época a pessoa ia perdendo peso, é como se a pele fosse grudando nos ossos. É um tipo, uma forma de adoecimento. E o que esse texto nos mostra?
Isso mostra que o corpo responde à alma. A alma responde às experiências e as experiências moldam a identidade. Pensa, vocês estão tendo uma aula hoje de psicobíblia, viu, gente? Se alguém perguntar, foi psicologia? Não. Foi só Bíblia? Não. Foi psicobíblia. Você já ouviu esse termo, somatizar? Nunca se falou uma coisa tão certa. A gente somatiza, E esse texto aqui mostra exatamente isso. E lá, ainda em Provérbios, a Bíblia diz que o espírito do homem, a nossa parte interior, pode suportar a sua enfermidade. Até que o teu espírito dá conta de te ajudar a suportar algumas coisas. Mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Agora imagina se com tudo isso você ainda está de espírito abatido. E o que sustenta o nosso espírito? Fé, consistência. Você lê Bíblia todo dia? Você ora todos os dias? Mais de uma vez ao dia? Você fala com Deus o tempo todo? Você reflete sobre as suas ações, sobre quem você é? Porque essas coisas, elas vão crescendo silenciosamente dentro da gente. É por isso que nós vemos reações desproporcionais, dores sem explicação aparente e relacionamentos destruídos. De coisas que você pensa que não existem, mas estão lá dentro de você. Não é o presente, é o que você carrega falando mais alto. Até aí vocês entenderam? Então bora lá. O que é importante fazer? Tratar sintomas não é curar, é adiar o problema, ok? Tem que cortar pela raiz. Ah, pastor, eu parei de beber, eu só mantenho aquele bar lá em casa para decoração. Não, meu querido, no dia que bater à vontade, você vai olhar para aquilo e... acho que eu vou resolver meu problema de outro jeito. Ah, pastor, eu já fui muito assim, mas agora eu olho esses sites só por olhar mesmo. Meu querido, prefiro que você entre no céu sem notebook, tá? Do que permaneça nessa terra com uma ferramenta que te destrói. Jogue isso no lixo. Tem muita gente que toma uma atitude que parece radical, mas não é. Eu gosto de gente que tem atitudes coerentes. Muitos aqui, eu não vou citar, é evidente, sempre preservando todo mundo, mas muitos aqui estão abrindo mão de redes sociais porque isso tem envenenado a alma dessas pessoas. E eu concordo, se você não dá conta de lidar com isso, não mexa com aquilo que pode dominar a sua mente, o seu coração, influenciar seus pensamentos e seu comportamento. Saia disso, porque tratar sintomas, isso tem que ficar claro, não é curar, é adiar o problema. Porque tratar sintomas não é curar, é adiar o problema. É por isso que no livro A Árvore da Cura, Roger Houdin, ele diz, quando o tratamento atinge apenas o comportamento, o problema retorna com outra forma. Eu fui para a igreja e aí, eu já mudei. Não. Se a pessoa está na igreja, ela até não pratica, mas ela continua pensando, manipulando, agindo, fazendo como era antes, talvez você melhorou o comportamento. Existe, gente, se existir, me mostra algum versículo na Bíblia que diz que alguém vai para o céu por bom comportamento? Não, não existe. Não existe esse texto na palavra de Deus. Ninguém vai para o céu por bom comportamento. Nós vamos para o céu porque nós cremos em Jesus, permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós e somos renovados de dia em dia, a cada momento da nossa história, e deixamos de ser velha criatura e passamos a ser uma nova criatura, renascemos com fé. É isso.
Isso é andar com o Senhor. Então, só para você entender, um dos maiores enganos é confundir melhora momentânea com cura real. Você pode vir daqui, gostar, vir uma segunda vez, achar bom, vir uma terceira vez, nossa, foi bom de novo, e depois não vir, outra coisa chamar a sua atenção. Então, na verdade, nada aconteceu. Sabe qual é o desafio? É continuar vindo, e vindo, e vindo, e aprendendo, e aprendendo. É tão interessante. Há mais de 20 anos, quando nós começamos aqui, eu pregava praticamente igual eu prego hoje. E muita gente achava que não era bem por aí. Hoje está todo mundo fazendo a mesma coisa que a gente fazia 20 anos atrás e faz até hoje. Eu sei que tem algumas coisas esquisitas aí fora, mas a maioria está entendendo que Deus sempre quis tratar a alma. Sempre. Se você não mudar o que está dentro de você, se não houver uma transformação em você, não tem nada que você possa fazer que vá mudar isso. Eu vou dar um exemplo espiritual e vou explicar por que eu estou dando esse exemplo. Há um texto lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, que diz assim, Jesus falando sobre a possessão demoníaca. Ele diz assim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Então diz, é um ser que pensa, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra desocupada, varrida e ornamentada. Se você continuar lendo, você vai ver a Bíblia dizer que aí o segundo estado desse homem é pior do que o primeiro. É por isso que toda vez que você dá um passo para frente e não permanece, você vai dar um monte de passos para trás. A cada passo que você der para frente, você tem que permanecer. O que Jesus está dizendo? O espírito imundo saiu, mas a casa não foi limpa, tratada, mantida. E aí o espírito voltou. De uma maneira simples, o problema não era só o que saiu, era também o que não foi. Vocês entenderam? Que Jesus quis dizer, eu estou liberto, mas você preencheu isso com o quê? Eu já tratei esse meu problema. E preencheu com o quê? A questão não é só falar eu não vou mais passar por ali. A questão é, eu preciso tratar o que um dia me levou a passar por ali. O problema não é o que saiu, é o que não foi preenchido. Não adianta. Estou chegando no final, eu peço para vocês 10 minutinhos. Quarto ponto. O processo certo, então, para a cura é ir até a raiz e permitir que Deus trate. E aí eu te pergunto, o que Deus precisa tratar hoje em você? Que pergunta, né, pastor? O que Deus hoje precisa tratar que é uma raiz, é um problema, é um comportamento que você repete, é uma fala que você tem, é uma forma de ver a vida, de estranhamente lidar com você e com as pessoas. O que Deus precisa tratar hoje? Que você não pode dizer assim, eu vou sair daqui sem receber essa cura. Deus precisa tratar você. E aí, Roger Hurden, ele diz assim, a cura começa quando o homem deixa de fugir da dor e permite que Deus toque a sua origem. Nós vamos orar e ceiar. E eu creio que na hora que você beber do cálice e comer do pão, o Espírito Santo de Deus, se você quiser, se você já tiver decidida por isso, ele vai te curar. E vai te curar na raiz do seu problema. E esse é o momento mais sensível do processo. Por quê? Tratar a raiz exige revisitar dores. Onde foi que tudo começou? Reconhecer falhas,
encarar verdades e abandonar mecanismos de defesa. Sabe quando é que a Bíblia tem uma palavra para derrubar mecanismos de defesa? Arrependimento. Sem arrependimento, você continua se defendendo e se justificando para Deus. Tem que haver arrependimento. Lá no Salmo 139, o salmista ele faz isso. Ao tanto que a Bíblia é atual e é perfeita. Por isso que eu falo, esse é o culto psicobíblia. Fantástico. Olha o que o salmista diz no Salmo 139. O que ele pede para Deus? Ele não está pedindo para Deus resolver o problema financeiro dele, nada disso. Não existe essas coisas na Bíblia. Isso é coisa da cabeça da gente. Olha o que ele está pedindo aqui. Sonda-me, ó Deus. Escaneia a minha vida e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração. Gente, até quando eu vou explicar isso para vocês? Dinheiro, bens, vida saudável, tudo isso é consequência de uma vida com Deus, de trabalho, de luta e vida com Deus, de trabalho e luta e vida com Deus. Não existe esse momento na Bíblia onde Deus diz assim, olha, pede aí a casa que você quer, o carro que você quer, o dinheiro, quanto que você quer, que eu vou te entregar nas mãos. Isso é consequência de muitas coisas, principalmente de trabalho e luta. Fazer essa oração aqui exige coragem. Porque muitas pessoas querem cura, mas não querem ser confrontadas internamente. Então a cura começa quando o orgulho termina.